A articulação política no Congresso Nacional é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem faz a análise é o sociólogo Rodrigo Prando, professor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu quero começar com os trabalhos no Congresso Nacional. A Câmara Federal acaba a primeira fase da reforma política, que já foi para o Senado, e tudo isso num momento político muito tenso, com queda de braço daquelas lá, uma disputa pelo poder muito grande, inclusive em relação ao Poder Executivo, com a presidente Dilma Rousseff. Essa é uma boa hora para se promover a tão cobrada reforma política? Bom, em primeiro lugar, boa noite, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, é um momento bastante conturbado, como você coloca, né? Uma queda de braço fortíssima. Nós temos os presidentes das duas casas, né? Do Senado e da Câmara, francamente construindo um discurso contrário à presidente Dilma, né? E a maioria dos meus colegas especialistas em ciência política tem mostrado que essa reforma política, no fundo, é uma reforma, como eles chamaram, de classista, tem atendido efetivamente a classe política. Parte dos anseios que a população gostaria de ver refletido numa reforma, e vale ressaltar que reformar é mais fácil do que construir novamente, mas a reforma me parece ter ficado muito aquém do que a sociedade espera, do que a sociedade desejaria. Pontos mais importantes não foram tocados. No fundo, parece que tudo está sendo mudado para ficar como está. No seu entender, a população tem percepção desse fato, de uma reforma que está sendo feita pelos representantes do povo, mais para atender aos interesses pessoais, políticos deles próprios, do que um interesse de avanço no sistema político partidário brasileiro? Bom, eu diria para você que uma parte sim, né? Hoje nós temos redes sociais que se permite divulgar a informação com uma rapidez jamais vista. Mas é óbvio que se a gente pegar o grosso da população brasileira, as pessoas têm outros problemas para se preocupar, como aumento de preço, como uma vida cada vez mais difícil, do que com a reforma política. Mas para a pessoa que está com uma informação média a respeito disso, sim, elas têm tido essa percepção de que na maioria das vezes os políticos têm legislado em causa própria. Agora, professor, repercutiu muito, tem repercutido aquelas declarações do ex-presidente Lula no encontro com religiosos, em diferentes momentos, em que ele tem feito duríssimas críticas ao PT e ao governo Dilma. Nós sabemos que no PT divergências sempre foram debatidas com intensidade, duramente, muita franqueza, internamente no próprio PT. Como nós devemos entender o comportamento do presidente Lula agora, levando a público algo que já foi falado internamente? Que recado que ele está dando? Por que ele resolveu fazer essas críticas de público? Bom, então vamos pensar o seguinte. O presidente Lula é um dos políticos mais inteligentes que o Brasil já viu. É de uma inteligência e de uma capacidade de comunicação singular, né? Quando ele coloca que o governo Dilma e o PT, e ele também se colocou, estão abaixo do volume morto ou no volume morto, então ele está usando uma metáfora bastante inteligente, ele sabe do que ele está falando. No fundo, eu já havia até escrito um artigo sobre isso há um tempo atrás. O presidente Lula está se descolando da imagem de Dilma, sua criatura, e ele tenta, de uma maneira muito clara, se cacifar, ainda com bastante dificuldade para 2018. Né? Ele sempre larga antes na corrida presidencial, e ele já está fazendo isso. Não é a primeira vez que ele faz críticas diretas à presidente, e ele novamente faz essas críticas, tanto que ela respondeu que todos podem criticar, muito, até mesmo o presidente Lula. Mas do ponto de vista político-eleitoral, né, se é essa a intenção realmente de Lula de concorrer em 2018, até faz sentido a sua análise, né? Ele está vendo que a aprovação da Dilma está assim, péssima e descolar dela, do ponto de vista eleitoral, é interessante para o resultado das urnas. Mas e o PT? O que ele está falando do PT é muito grave. De alguma forma, Lula está repetindo o que Garotinho disse lá atrás, que o PT é o partido da boquinha. O Estadão explorou isso e tal, Sim. Mas está explorando porque ele falou.
Ele diz que só pensa em emprego, só pensa em política, defender os próprios interesses. Quer dizer, ele está reiterando isso. Isso é bom para o intento político do presidente Lula bater no próprio partido, que foi que garantiu a eleição dele das outras vezes? Maria Lídia, a sagacidade do Lula é maior do que o próprio PT. Ele se sente realmente muitas vezes um ungido, naquele tom sebastianista de que ele é e sempre será o Salvador. Mas ele é ungido ou é apenas, no seu entender, uma questão subjetiva de sentimento dele? Não, ele se sente e parte da mídia também construiu a imagem de Lula assim, como se ele fosse alguém irretocável, como se fosse o Salvador. Então, veja só, este movimento dele é muito inteligente para suas pretensões políticas. É um movimento bom para o PT? Claro que não, mas vamos nos lembrar que em 2005, no escândalo do Mensalão, ele conseguiu habilmente se descolar do partido, ele conseguiu a reeleição e depois ele conseguiu fazer a sucessora. Do partido ou do escândalo? Não, ele se descolou também do partido, porque vamos pensar que o primeiro escalão do partido, colegas históricos dele, companheiros históricos, foram presos e ele não foi sequer citado. Então ele sempre foi muito inteligente nesse sentido. Me parece que o grande problema é que o Lula nunca deixou de ser presidente, ele sempre quis continuar no cargo. Não é? Nesse sentido, me parece que é uma posição muito pouco republicana, muito mais preocupada com um projeto político pessoal de poder. E a gente sabe que a democracia e a república precisam de oxigenação. A última questão, professor. O governo Dilma, que enfrenta duras dificuldades, a economia na situação em que está, sem perspectiva quando nós olhamos a linha do horizonte, ao menos a curto prazo, o desemprego aumentando, tudo isso que traz muita ansiedade para a população e sofrimento. E, ao mesmo tempo, as contendas com os partidos da base, inclusive o próprio PT. Sim. E o Tribunal de Contas da União apresentou todas aquelas irregularidades nas contas de Dilma na gestão passada e deu a ela 30 dias que já estão correndo para se explicar. No seu entender, se acontecer do Tribunal de Contas rejeitar as contas de Dilma, tudo isso que está acontecendo reforça a tese do impeachment que tinha ido para a gaveta? São três principais atores para a construção da tese do impeachment. A classe política, que já demonstra insatisfação com Dilma há muito tempo. Nós temos as ruas, a sociedade, que também está indignada, a popularidade dela é baixíssima, 65% de ruim e péssimo. Não é? E aí nós tínhamos o elemento jurídico, que até aquele momento nada foi caracterizado juridicamente. Se isso realmente for julgado e mostrar a responsabilidade direta da presidente, se nas manchetes dos jornais, ou revistas, ou televisão, ou internet, o nome dela sair diretamente, sim, pode reforçar a tese do impeachment, porque aí esses dois atores que eu falei, que é a sociedade organizada e a classe política, pode se articular em prol da tentativa de retirada da presidente de maneira democrática, claro, dentro dos princípios constitucionais, mas sim, pode acontecer de voltar com força aquilo que havia sido engavetado, como você bem colocou. Muito obrigada, professor. É um prazer. Boa noite.